E aí galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, finalmente temos mais um Dark Day. Não se esqueçam de que, se vocês forem novos no canal e gostarem desse tema de casos criminais e sobrenaturais, vocês podem deixar o like de vocês, também se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar nós aqui, se vocês gostarem, claro. Comentar também que é legal, galera. Então é isso, então vamos embora dar start no Dark de hoje. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que ele não é tão conhecido assim nem no mundo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que é o caso da Suzanne Thomas. Aconteceu ali na década de 80, 90 e eu achei legal trazer aqui pra vocês. Então, vamos começar o caso Suzanne Thomas. A Suzanne Cecília Elisa Thomas nasceu no dia 19 de agosto de 1971 em Ventura, na Califórnia. E como eu disse para vocês, esse não é um caso tão conhecido, então por esse motivo também não temos muitas informações sobre a Suzanne, tipo, coisas que ela gosta de fazer na vida, onde que ela estudava, nem mesmo o nome dos pais dela foi divulgado, a gente não sabe ainda, mas temos foto, então vou botar aí para vocês a foto, né, para vocês verem. E aparentemente, além dos pais, né, a Suzanne também tinha mais duas irmãs, que é a Mandy Thomas e a Indy Castillo. Então o caso começa ali por volta do dia 20 de julho de 1988, quando a Suzanne disse pros pais que ia pra casa de uma amiga e ia ficar lá por algumas horas. Até aí tudo bem, né, eles deixaram tudo certinho. Só que aí quando foi o dia seguinte, a Suzanne não voltou pra casa, ninguém sabia do paradeiro dela. E eles saíram perguntando pros amigos dela, pessoas próximas, pra ver se alguém tinha visto, sabia onde ela tava, mas nada, ninguém sabia de nada. E então, 36 horas depois do sumiço, mais ou menos um dia e meio, foi dado como desaparecida a Suzanne Thomas, de 16 anos. E a Mandy, que é uma das irmãs da Suzanne, disse que na época ela falava pra ela mesma que a Suzanne não tinha sumido, que na verdade a Suzanne estava por aí, que tinha conhecido alguém legal e que estava com medo de voltar pra casa e os pais brigarem com ela. Só que aí no mesmo dia que notificaram o sumiço da Suzanne, no dia 22 de julho, tinha um homem caminhando ali por Hollywood Hills, sabe? Aquelas montanhas bem bonitinhas que tá escrito Hollywood ali por perto. Então ele viu um pé humano saindo do chão. Então foi chamada a polícia e tudo mais e enviaram o corpo para análise. E o resultado da autópsia deu que era sim a Suzanne, né? Depois que eles viram os registros dentários dela, confirmaram que realmente era ela, passaram para a família entrou em choque. E com o exame foi descoberto que ela teria sido abusada sexualmente, espancada, estrangulada e por fim esfaqueada, que possivelmente foi por uma faca de caça. E o negócio foi tão feio que um dos detetives do caso, Dennis Kilcoyne, acho que é assim que se pronuncia, afirmou e disse que a menina tinha passado pelo inferno. Então, até então, ninguém sabia quem poderia ter feito isso, né? Que não era de se esperar que isso acontecesse. Mas essa pessoa estava solta, ninguém sabia quem era e eles tinham que investigar. Então, logo começaram as investigações. Então, para começar, os detetives do caso, eles foram em todos os lugares que geralmente a Suzanne costumava frequentar com os amigos. Numa dessas, eles acabaram descobrindo que naquela noite em que ela desapareceu, ele ia sair do lugar e ia se encontrar com o George, que é um homem que ninguém sabia quem era. Então, a polícia foi lá, pegou a agenda da Suzanne e começou a procurar George e achou o George. E acabaram descobrindo que ele morava no bairro de Van Nuys, em North Hollywood, acho que é assim que se pronuncia, não sei. Mas no primeiro momento que eles chegaram lá, o George pensou que os policiais estavam lá por conta de... Como eu posso explicar pra vocês? Ele gostava de sair com as meninas menores de idade, então provavelmente os policiais estavam lá por isso, na mente dele. Mas não, na hora que ele descobriu que era por causa da Suzanne, ele acabou ficando mais de boas e acabou dizendo pra polícia que realmente a Suzanne esteve lá, né, com ele na noite do desaparecimento. E ele disse também que ali por volta das 3, 4 horas da manhã, a Suzanne disse que iria voltar pra casa. Então, na hora que ela tava saindo do apartamento do George, apareceu um homem branco de cabelos longos e barba, apareceu oferecendo uma carona pra Suzanne numa perua, e a Suzanne acabou aceitando, então provavelmente ela conhecia ele. Mas de qualquer forma, o que se sabe é que a Suzanne saiu no carro com esse moço, que o George não sabia quem era. Então, os focos da investigação foram encontrar esse moço da perua branca. E tinha um lugar que era muito frequentado pela Suzanne, que era uma barraca de tacos ali da cidade. E não só a Suzanne, muita gente frequentava aquele lugar. Então, os policiais foram até lá. Começaram a fazer perguntas se alguém conhecia esse homem, quem poderia ser. E ninguém sabia quem era esse homem, até que uma das amigas da Suzanne, a Deep, disse que conhecia o homem. Isso porque às vezes ele saía com ela pra festejar.
E ela acabava andando no carro dele, então ela sabia quem ele era. Também foi descoberto que o nome dele era Charlie. Então a Deep acabou levando os policiais ali no lugar onde geralmente ela ia, que esse homem, né, pra festejar. E aí veio uma surpresa. Esse lugar que ela levou os policiais era justamente o lugar onde foi encontrado o corpo da Suzane. Então, o foco foi encontrar esse moço de novo para saber o que tinha acontecido com a Suzane, e por isso a polícia local colocou policiais à paisana, acho que é assim que se fala, policiais disfarçados para ficarem ali na barraca de tacos até ele aparecer. E alguns dias depois, o moço acabou aparecendo de novo na barraca, e aí os policiais anotaram a placa do carro dele. E com a placa do carro dele, eles fizeram uma pesquisa sobre quem era aquele homem e descobriram que o nome dele era Charles Kenneth Anderson. Ele tinha por volta de 46 anos e era morador de Glendale, e também que ele tinha acabado de sair da prisão, isso porque ele tinha cometido muitos crimes violentos. Então, Charles Anderson teria passado os anos de 1967 a 1975 na cadeia por cometer crimes em San Fernando Valley, crimes do tipo sequestrar garçonetes e abusar sexualmente delas. Depois que ele acabou sendo solto, ele acabou cometendo mais um crime, e dessa vez ele teria atacado uma mulher que era esposa de um policial, e esse crime teria acontecido fora de uma imobiliária lá em Burbank. Então ele atacou ela, espancou ela com um cinzeiro que acabou cortando ali a região do rosto dela, e ela acabou quase morrendo por causa disso, e também ele esfaqueou e abusou sexualmente dela. E por isso ele acabou sendo condenado e preso novamente, mas aí ele foi solto em 1982, mas como liberdade condicional. E as pessoas ali local, eles reclamavam muito com os policiais do que acontecia, com as autoridades, né? Que esse cara, ele cometia muitos crimes horríveis, ele saía da prisão, aí ele cometia de novo, voltava e saía de novo. E a população queria que ele nunca mais saísse da cadeia, já que ele era tão perigoso. E então, de tanto a população falar com as autoridades, por causa desse Charles Anderson, algumas coisas por ali acabaram mudando com relação à prisão de criminosos. E dessa vez a população queria que os juízes tivessem mais poder para eles poderem fazer a vontade da população. E deu certo. Mas de qualquer forma, toda essa confusão, o Charles acabou sumindo das vistas dos policiais, e ele só foi revisto de novo no caso da Suzane em 1988. E é claro, depois de ver todo esse histórico do cara, os policiais acabaram desconfiando muito mais dele. Então eles decidiram realizar uma busca ali na casa dele para ver o que eles podiam encontrar. E quando os policiais chegaram no local, ele mesmo abriu a porta e os policiais de cara viram que ele tinha as mesmas descrições que as pessoas davam, só que aí os policiais viram que tinha gotas de sangue na calça dele, que não é comum, né? Então os policiais decidiram vasculhar mais ainda a casa dele e eles acabaram encontrando ali no carro do Charles gotas de sangue também, mas ali na região da parte de trás do carro. Então os policiais tinham motivos ali suficientes para interrogarem o Charles e foi o que eles fizeram. E ele admitiu que já tinha visitado aquele lugar onde a Suzane foi encontrada, e que sim, ele deu carona para ela, só que ele teria deixado ela perto da barraca de tacos, e também naquela noite ele estaria com um parente, e por isso, na versão dele, não poderia ter sido ele, e mesmo com tudo isso, ainda mais por causa da confissão dele, a polícia tinha que ter mais provas para poder ligar ele ao caso. E sabendo já daquele sangue que tinha no carro, os policiais queriam descobrir o tipo sanguíneo da Suzane. E o legista acabou não conseguindo descobrir qual que era o tipo sanguíneo da Suzane. Isso porque o calor que estava ali no local já tinha ajudado muito na decomposição do corpo dela. Então não foi possível descobrir. Então é óbvio que os policiais foram lá atrás da família para tentar achar algum registro sanguíneo dela. Mas nem os familiares tinham, então tava um caso perdido, porque eles precisavam desse sangue, mas não tinham sangue em lugar nenhum. O tipo sanguíneo, na verdade. Então eles decidiram exumar o corpo da Suzane, mas isso porque na época ali era muito dito sobre a medula óssea ter a maior porcentagem de DNA para fazer a tipagem sanguínea. Então eles decidiram tentar esse método. Então a medula óssea dela foi extraída e enviada para o laboratório para tentar conseguir o tipo sanguíneo dela. E também enviaram junto com a medula óssea dela o sangue encontrado no carro do Charles, só que mesmo assim ainda não conseguiram o tipo sanguíneo dela, isso porque ainda assim, por conta da decomposição, a decomposição dava muito grande mesmo no corpo dela, e eles conseguiram chegar numa conclusão, só que não tinham certeza da tipagem sanguínea dela mesmo assim. Então tudo estava perdido naquele momento, só que essa é a parte do caso que o negócio vai do inferno ao céu, literalmente. Escutem por quê. Não sei como não tinham visto antes, mas a Suzane estava com absorvente interno no corpo dela, então eles encontraram esse absorvente, e com esse absorvente tinha sangue, e aí sim eles conseguiram fazer a tipagem sanguínea dela. E o sangue encontrado no carro do Charles era exatamente o mesmo sangue da Suzane, então era o sangue dela. Então eles pegaram o Charles Anderson. Na teoria dos policiais, o Charles teria oferecido carona para ela, mas com a intenção de levar ela para a floresta, e foi isso que ele acabou fazendo. E chegando lá com a Suzane, ele na parte de trás do carro tentou forçar ela a ter relações sexuais com ele,
Só que aí ela não queria e revidou, e por isso ali mesmo ele acabou espancando ela. Depois arrastou ela pra fora do carro e agrediu ela sexualmente. Depois matou ela daquele jeito que eu já falei pra vocês. E enterrou o corpo dela. Mal enterrado. E além disso ainda fez uma cena ali que tava muito suspeita, né? Os policiais desconfiaram no momento que eles chegaram lá. Eu não sei se eu já disse isso. Mas deu tudo certo no final. Eles acharam quem era o assassino da Suzane. E então Charles Kenneth Anderson foi condenado de assassinato de primeiro grau e muitos crimes sexuais ali no caso da Suzane. 2 anos depois do crime, Charles acabou sendo julgado, culpado e pegou prisão perpétua sem condicional. E ele passou ao todo 26 anos na cadeia pelo caso da Suzane, e isso porque ele morreu em 2014. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar sobre esse caso, vocês podem deixar nos comentários, porque é um caso, apesar de não tão conhecido, é um caso meio muito bizarro, né? Não sei porque esse caso não é conhecido. Podiam ter mais informações sobre ele, mas infelizmente não tem. E olha que eu vasculhei, hein? Eu vasculhei, achei um monte de Suzane Thomas, mas nenhuma era ela. O que eu achei dela eu trouxe pra vocês. E se vocês acharem mais alguma coisa, vocês podem pôr na descrição também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!